Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um culto online da Missão Paixão e Compaixão. Eu me chamo Bruno Monteiro e eu gostaria de estar iniciando o culto meditando no livro do profeta Isaías, capítulo 40, do versículo 28 ao 31, que diz assim: Não sabes, não ouvistes que o eterno Yahweh, o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa nem fica exausto? Sua sabedoria é insondável, seu conhecimento é incompreensível. Faz forte ao cansado e multiplica o vigor dos que estão fatigados. Ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, fatigam, caminham e não se cansam. Eu queria dar um destaque aqui para o versículo 31, que fala que mais aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Mas quem são aqueles que esperam no Senhor? Será que são aqueles que, mediante a adversidade, a dor, o sofrimento, se entregam e ficam de braços cruzados esperando uma intervenção divina? Obviamente que não. A palavra esperar ela tem muito a ver com prosseguir, com movimento. Então, aqueles que esperam no Senhor são pessoas que entenderam que, apesar de todo o sofrimento, de toda a dor, de toda a adversidade, eles devem prosseguir, continuar confiando no Senhor de todo o seu coração, porque o Senhor assiste todos os momentos da nossa vida, todas as etapas. Ele está presente, ele dá força ao cansado, ele renova a força daqueles que colocam toda a sua confiança, toda a sua expectativa, toda a sua esperança numa pessoa que é Jesus Cristo. E esses são renovados pelo Senhor. São pessoas que entenderam que, apesar de todo o sofrimento, toda a dor, eles devem prosseguir porque o Senhor faz parte de todo o processo da nossa vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive o próprio sofrimento, a própria dor, né? Então, é com esse entendimento que eu quero convocar, nesse momento nós juntos possamos adorar ao Senhor de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Deus abençoe e um bom culto a todos. Acima de tudo.
justo e fiel, vestidos de glória e poder, coroado estás para sempre, reinarás prostrados aos teus pés. Erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus. Olá, família, bom dia, que alegria estar aqui nessa manhã com vocês, nessa celebração. Que bom, o Senhor é bom e mesmo que de uma forma remota, o Senhor tem nos dado condições e nos proporcionado esse tempo de encontro. Espero que você esteja aí preparado para cultuar e ouvir a palavra. Eu sei que você já passou pelo momento do louvor, né? E o momento da música. Mas agora eu quero trazer aqui para vocês uma palavra pastoral. Primeiro eu quero começar encorajando vocês. Nós ainda estamos num tempo, continuamos nesse tempo tão difícil, né? E ainda não passou, mas eu quero encorajar você a perseverança. Uma das características dos filhos de Deus é a perseverança. E a palavra nos exorta que aquele que perseverar até o fim será salvo. Que bom que nós temos essa palavra. E que bom que o Senhor nos exortou a termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, gente, creia nessa palavra. Não há mal que dure para sempre. O Senhor é conosco. Eu sei que você pode estar passando agora, nesse momento, por tendo obstáculos financeiros, emocionais, espirituais, mas o Senhor é bom e Ele cuida de nós. E o Senhor nos deu uma comunidade. O Senhor nos deu uma igreja. E eu encorajo você, nessa manhã, a se conectar com a igreja, a participar de um grupo de discipulado. Nós somos restaurados, renovados a cada encontro. Então, não fique só, não trilhe essa jornada e essa caminhada sozinho. O Senhor deu uns aos outros para edificação. Melhor dois do que um, né? Não é bom que um homem esteja só, caminhe só. Então, o Senhor gera em nós esse senso coletivo, esse prazer da jornada. Queira Deus que em breve possamos estar juntos, celebrando ao Senhor e adorando o seu nome em unidade e retornando às atividades. Amém? Um outro ponto que eu quero tratar com vocês aqui, que é super importante, é sobre as nossas contribuições. Sabe, gente, um dos maiores desafios do cristão é a sua relação com as suas posses, com o seu dinheiro, com o dinheiro que o Senhor providencia. Sabe, no livro de Tiago, no capítulo 4, no verso 13, diz assim: Agora, prestais atenção, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis
o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como a névoa, que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas vós orgulhais da vossa arrogância, todo orgulhoso como esse é maligno. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. São palavras fortes, eu sei, mas é um desafio para nós, porque Tiago está sendo tão direto aqui, porque não é de hoje, não é de agora, que o homem tem como um grande adversário na sua jornada o dinheiro, suas posses. Na parábola do semeador, Jesus ele trata ali no final que uma semente cai no meio dos espinhos e o desejo, né, a cobiça pela riqueza meio que remove e empata a semente crescer e dar frutos. Gente, não existe nada com maior potencial de tomar um lugar de Deus nas nossas vidas senão o dinheiro. E entenda uma coisa: dinheiro, riqueza, não é um problema. O problema é servir o dinheiro e a riqueza. E o homem precisa cuidar disso no seu coração. Você pode servir a Deus com seu dinheiro, mas você não pode servir a Deus e ao dinheiro. E o Senhor nos exorta a isso. Tiago fala aqui de uma forma bem direta, mesmo que forte, mas nós precisamos meditar nisso. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete o pecado. Deus tem nos abençoado. Nós somos frutos da graça e da provisão divina. Nós podemos testemunhar do amor e da provisão de Deus. Deus tem sido muito bom conosco. E às vezes nós não retribuímos ou até mesmo testemunhamos dessa fidelidade com as nossas finanças. Então eu quero aqui lançar um desafio para você, que nesse ano, mesmo diante de todas as dificuldades, você possa pedir ajuda do Senhor para honrar a Ele, o seu reino e os seus irmãos com as suas finanças. Gente, é impressionante. Nós falamos em servir a Deus com as nossas virtudes, com aquilo que nós conhecemos de melhor, mas quando chega na questão do dinheiro, nós sempre titubeamos, falhamos, mas isso precisa mudar, porque um povo que ama a Deus serve a Deus com tudo que tem e vive para a sua glória. Então, dobre os seus joelhos, peça a ajuda do Senhor, peça para servir a Deus com as suas posses, servir a sua comunidade, os projetos da sua comunidade. Participe não só com a sua presença, mas com o que você tem também, com os seus talentos, com os seus dons e com as suas finanças. Porque assim, com certeza, juntos nós vamos estar sinalizando o reino de Deus, servindo melhor a nossa comunidade, não deixando que falte nada para os irmãos da nossa comunidade e sendo um testemunho fiel de amor, fidelidade e perseverança. Tá? Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ajude a você ser fiel a Deus, constante, de uma forma simples, por amor, não por meio de persuasão, não por meio do medo ou de alguma lei imposta, mas porque você entendeu que você ama a Deus, você vai servir a Deus com tudo que você tem, e isso inclui o seu dinheiro, isso inclui as suas posses. Amém? Que você possa servir ao Senhor com o seu dinheiro e não servir ao dinheiro e a Deus. Tá? Eu tenho um recadinho para você agora, preste atenção. E o meu desejo como pastor do MPC é que o Mamon não tenha lugar nessa casa, que o único Deus, que a nossa comunidade, os irmãos, aqueles que são filhos do Senhor nessa casa, possam servir é o Deus Todo-Poderoso, Trindade Santa. Deus abençoe. Olá, meus irmãos, eu estou nesse momento na futura instalação da nossa nova casa do MPC e eu estou aqui, através desse vídeo, para lançar um desafio para você que pertence a essa igreja e é um amigo dessa obra. No ano de 2020,
nós, no início da pandemia, entregamos o prédio onde nós nos reuníamos e passamos a transmitir os nossos cultos e ter as nossas reuniões de forma remota, online, pelo YouTube e também pelo Zoom, plataforma Zoom. E continuamos assim, não sabemos quando nós vamos retornar, mas já temos um grande desafio para 2021. Nós queremos fazer desse lugar um lugar que honra o nome do Senhor, onde o Espírito de Deus é bem-vindo, a presença de Deus é bem-vinda e nesse lugar pessoas sejam salvas, transformadas e sejam adicionadas a essa família da fé. Gente, nós temos um desafio inicial. O desafio para dar início a essa obra é de R$60 mil. E com esse projeto inicial nós vamos dar início à construção das salinhas, dos escritórios e já começar a arrumar a parte do templo. Então, nós separamos uma chave Pix específica para oferta para essa obra e também separamos uma conta poupança e você presta atenção, pode anotar, vai estar passando aí na tela. E juntos, MPC, nós temos um grande desafio, uma convocação de estarmos fazendo desse lugar um lugar onde o Senhor é bem-vindo e onde os irmãos, nossos futuros irmãos, vão ter um encontro com o seu Pai. Eu estou super animado porque essa comunidade, essa igreja, desafio não é algo novo para ela. Né? Desde o seu início, nós vivemos um grande desafio e estamos em mais um desafio. Né? Então, quero convocar você a fazer parte disso. Se você que é líder de discipulado, convoque o teu discipulado, orem juntos. Você, membro dessa comunidade, coloque isso diante do Senhor. Assuma um compromisso de estar ofertando a parte, fora os seus dízimos e ofertas, de uma forma específica para essa obra, porque sabemos que os pensamentos e os projetos do Senhor são mais altos, mais amplos do que o nosso. MPC, vamos juntos em mais um desafio. Contamos com você. Bom dia, irmãos! É muito bom estar aqui com vocês hoje. Nós vamos dar continuidade à nossa série sobre santidade. O pastor Aldair ministrou semana passada, deu início, e agora nós vamos ter a segunda mensagem sobre santidade. E eu sei que às vezes não é um tema muito fácil, é algo que a gente tenta fugir, às vezes, não queremos ouvir, que seria mais fácil, mas é muito necessário. E muito importante que nós entendemos o que é de ser santo, o que significa isso. Então, eu gostaria de primeiramente orar, pedindo que o Senhor abra nossas mentes e corações para que essa palavra realmente entre dentro de nós, desafiando a gente, amém? Então, Pai, eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, que hoje pode ser um dia de transformação, Senhor. Hoje pode ser um dia de entendimento como nunca tivemos antes sobre a santidade do Senhor e como isso se aplica em nossas vidas, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a ser santo como o Senhor é santo, Pai. Nos ajuda, Senhor, a querer viver a sua santidade. E eu peço que o Senhor abre os ouvidos, abre os corações, abre os olhos dos nossos irmãos, meus olhos, meus ouvidos e meu coração para ouvir, entender e aplicar essa palavra na minha vida. Senhor, fale aqui através da minha boca, Senhor, que suas palavras sejam como flechas que entram nas profundezas de nossos corações, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigado para cada irmão que está ouvindo, que está participando hoje nesse culto. Abençoe sua vida, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o que é de ser santo, né? É uma coisa que às vezes a gente acha impossível, mas de ser santo é de ser moralmente irrepreensível. Então, parece difícil. Ser separado do pecado e consagrado a Deus.
Santidade, na verdade, é uma oposição da vida voltada para os desejos carnais, os desejos daqueles que não conhecem o Senhor. Mas existe esperança, né? Que parece bem complicado, difícil. Como que eu vou viver assim? Mas o apóstolo Paulo afirma, né, que o pecado não os dominará. Então, ele dá essa esperança para aqueles que conhecem o Senhor. E ele fala também no livro de Efésios, capítulo 4, versículos 22 a 24. Paulo afirma que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revisteis do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, ele nos dá essa esperança, né? O velho homem já passou, agora é um novo homem. Nós estamos sendo dia após dia renovado pelo Espírito Santo. E é uma coisa que, santidade é uma coisa que Deus espera de todos nós. Cada cristão que vive uma vida santa, né, ele deseja isso. Mas a gente tem algumas ideias erradas sobre santidade. Eu não sei o que você já pensou sobre isso, o que você já ouviu sobre isso, mas alguns dos erros que nós escutamos, depende do lugar que a gente vai, com quem que conversamos, mas uma das coisas que a gente escuta às vezes é que santidade é uma lista de proibições. Não é assim. Não é uma lista de proibições. Na verdade, Cristo veio para nos libertar. Então, santidade nos faz libertos do pecado, né? De não ser escravo ao pecado. Também não é um certo estilo de roupa, a forma de maneirismos, né? O nosso jeito. Isso não é santidade. Também não é uma perfeição inatingível. Não é isso. Não é que agora, assim, eu vou ser perfeito. A gente vive um mundo de pecado, né? Pecaminoso, caído. Então, não é algo que é inatingível, mas é algo através do Espírito de Deus. Isso também, santidade não é um certo vocabulário, né? A forma de falar, essas palavras cristãs, né? A gente tem nosso próprio gíria, né? Na igreja. E não é aquele voz ungido, bonito. Não é isso. Você pode ter o voz ungido e não ser santo. Então, não vive uma vida de santidade. Então, nós temos que tirar esses pensamentos de nossas mentes, essas ideias que às vezes usamos como desculpa, que eu não vou conseguir viver santidade, porque essas são ideias erradas. E a gente tem essa dificuldade em viver uma vida santa, né? Nós temos algumas coisas que às vezes nos causam até essa dificuldade maior. E geralmente tem a ver com pensamentos, da forma de a gente pensar ou achar que as coisas são. Então eu quero te dar alguns pontos aqui que fazem mais difícil a gente viver uma vida de santidade, para que reconhecemos se nós temos esses pensamentos, essas atitudes ou ideias, tá bom? Primeiro, nos assumimos uma atitude em relação ao pecado que se centra mais em nós do que Deus. Como assim? Primeiramente, nós temos que entender aqui, pecado é uma ofensa para Deus. É muito sério. A gente pensa que o pecado, assim, é eu que vou sofrer as consequências. Mas o pecado é ofensa, é uma ofensa, ofensivo para Deus. Então, nós temos que primeiramente ter isso em nossas mentes. Que se eu peco, eu vou ofender Deus. E isso deve ser a coisa mais importante em nossos corações, de não querer ofender Deus. Mas se você ou alguém acha que tal pecado não é uma ofensa, não é tão ruim, não é tão mal, eu quero que você entenda que certamente é ofensivo para Deus. Pode ser um pecadão, um pecadinho, né? Uma coisa pequenina ou grande. Tudo é pecado e tudo é ofensa para Deus. Então, nós precisamos tirar essa atitude de que eu vou decidir se o pecado
grande ou pequeno, eu vou decidir se é ruim ou não, ou se é ofensivo ou não. Não é sobre a gente, é sobre o Senhor. E o pecado ofende Ele. Um dos exemplos que nós temos de alguém no Novo Testamento que entendeu, na história do filho pródigo. Ele é um exemplo de alguém que entendeu a gravidade do seu pecado diante de Deus. E ele fala o seguinte para o pai dele: eu pequei contra o céu e perante a ti. Ele entendeu que seu pecado foi contra o céu, foi contra Deus. Mesmo que tudo aquilo que ele fez, ele gastou todo o dinheiro da herança que o pai dele deu, veio do pai dele, ele errou, assim, se envolveu com muitas mulheres, uma vida bagunçada, mas ele voltou pedindo perdão do pai dele, mas ele entendeu que o pecado dele foi contra Deus e foi perante o pai dele. Então, nós precisamos mudar nossos pensamentos e entender que nossos pecados são contra Deus. É ofensivo para Ele. Nós precisamos tirar o foco de nós mesmos como seres humanos e colocar o foco no Senhor. Então, nessa atitude com relação ao pecado, outro problema que temos é que a gente pensa que precisamos ter vitória sobre certos pecados. Você já ouviu isso, né? Você vai ter sua vitória, sua vitória, sua vitória. Mais uma vez, focados em nós. Mas a verdade é que nós não devemos buscar vitória, devemos buscar obediência. Obediência. Quando a gente busca uma vitória, sua vitória, minha vitória, é para nós, né? A gente quer poder dizer, eu tive vitória sobre aquilo. Mas a obediência é algo para Deus. Então, quando eu não caí no pecado, é porque eu obedeci a Deus. Eu obedeci o Senhor. E não foi porque eu tive a vitória, né? Quando nós andamos em obediência, daí a gente experimenta a vitória. Mas primeiramente é obediência ao Senhor e Ele que traz a vitória em nossas vidas. E experimentamos a alegria dessa vitória, porque a gente obedeceu e venceu o pecado. Então são coisas pequenas, formas de pensar pequenas muitas vezes que afetam nossas atitudes, nossas decisões. E a gente precisa tirar o foco de nós e entender que o pecado é uma ofensa contra Deus. Uma outra coisa que às vezes causa dificuldade de viver essa vida santa é que temos entendido muitas vezes errado Gálatas 2:20, né, que fala que precisamos viver pela fé. Viver pela fé é necessário completamente, mas isso muitas vezes causa as pessoas a cruzar os braços e dizer, pela fé eu não peco mais. Pela fé aquilo não foi pecado. Tem aqueles pensamentos tão distorcidos, mas na questão de santidade existe um esforço pessoal. A gente tem que esforçar. E isso precisa acontecer para seguir uma vida de santidade, né? A fé em Cristo, isso é a raiz de toda a santidade. É necessário, você não vai querer viver uma vida santa se você não tem a fé. Mas nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis para seguir um caminho de santidade. Nós temos responsabilidade nisso. Porque nós vamos decidir se a gente vai viver essa vida de santidade ou não. E essa santidade vem de Deus. Então é dele. Mas nós temos que decidir qual esforço que vamos fazer ou não. Não é algo que, como eu falei, cruzamos os braços e espera que o Espírito Santo faz um milagre e acontece, agora eu sou santo. Agora eu vivo em santidade, não peco mais. Não, a gente, enquanto que estamos aqui nessa terra, vamos sempre enfrentar a tentação, vai existir o pecado, então nós temos que decidir. A terceira coisa que muitas vezes faz
dificulta essa questão de viver em santidade é porque nós não levamos a sério alguns pecados. Somos campeões de querer colocar os pecados em categorias, né? Aquele pecado é preto, esse é branco, esse é cinza. A gente coloca, esse é inaceitável, esse é aceitável, esse pode tolerar um pouquinho. A gente vai dando categorias de pecado, né? E a gente acha que tudo bem, algumas coisas. Eu vou virar o meu rosto, não vou olhar, vou ignorar, se eu faço isso não vai fazer uma diferença muito grande. No livro de Cantares, no capítulo 2, a gente vê que o autor está falando sobre as raposinhas, né? Que entra na vinha e estraga as vinhas. Ele fala que as raposinhas que estragam as vinhas. Não tô falando de um raposão, né? A gente que quer mudar e colocar em categorias os pecados. Ele fala sobre as raposinhas, que são as coisas que parecem pequenas, as coisas que, não faz muita diferença. Mas o que acontece? Essas pequeninas entram, pouco e pouco a gente aceita aquilo e aceita e deixa, e com o tempo elas estragam todinho nossa vinha. Estragam aquilo que a gente pensava que a gente estava vivendo. Estraga aquele plano que tinha para nossa vida, aquilo que Deus estava fazendo, aquele relacionamento que nós prometemos que a gente ia cuidar para o resto das nossas vidas. Está entendendo o que eu estou falando? Geralmente não são os raposões, não são os grandes que estragam. Não que não aconteça, mas são as raposinhas, e estraga aquilo que até Deus ajuntou, né? Aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. Então, nós temos que entender que os pecados pequenos em nossos olhos são pecados, de qualquer jeito. A Eva é um outro exemplo, que ela achava que não teria problema em comer uma maçãzinha, é só uma. E olha, toda a humanidade foi afetada pela maçãzinha que Eva comeu. Então, irmãos, pecado é sério. De qualquer tamanho, qualquer categoria que queremos colocar, é muito sério. E isso afeta a santidade e ofende a Deus. Não podemos classificar o pecado se nós queremos de fato viver santidade. E o Senhor fala: sede santo porque eu sou santo, né? É uma palavra que a gente conhece. Se você está um pouco tempo na igreja, você já ouviu isso. Sede santo porque eu sou santo. E o pastor Aldair falou semana passada, ele falou que vivemos em pecado porque não conhecemos a santidade de Deus. Aí eu fiquei muito pensativo sobre isso. E isso me levou a pensar sobre nossos motivos. Qual é a minha motivação para viver uma vida santa? De fato. Então, eu quero encorajar você, mesmo difícil isso, a você avaliar sua vida, sondar seu coração. Pode ser que, se você tem um papel, caneta, vai anotando, porque isso não é uma coisa que é só de hoje, mas é um processo, uma jornada que eu quero convidar vocês a entrarem. Foi uma coisa que eu passei essa semana sondando meu coração, pensando sobre isso. Quais são nossos motivos, realmente, de viver uma vida de santidade? Algumas possibilidades veio à mente. Nós obedecemos Deus porque Ele é santo e temos temor a Ele, né? Será que isso é de fato a razão em que você obedece a Deus? Eu obedeço porque eu tenho temor a Ele, eu sei que Ele é santo. Não fala assim porque você sabe que é para falar isso, mas será que de fato isso é meu motivo? Ou será que é um outro motivo? Por exemplo, será que eu tento viver uma vida de santidade, eu tento obedecer a Deus porque eu sei que é certo, o correto? Irmãos, isso aí pega pra mim, porque minha personalidade é assim.
eu gosto de fazer a coisa certa. Eu tenho muita dificuldade com as coisas incorretas e mexe muito comigo. Não, eu erro também, assim, não tô dizendo que sou o correto, porque não sou, mas é uma coisa que é difícil pra mim. Então, eu quero fazer o correto. Então, eu tô obedecendo a Deus e seguindo um caminho de santidade porque eu sei que Ele é santo e eu temo Ele, eu amo Ele, ou porque eu sei que é coisa certa. É algo para pensar. Ou talvez você está obedecendo, seguindo esse caminho de santidade porque os outros dizem que precisam viver assim, né? Você quer agradá-los, seus pastores, líderes, seus amigos na igreja, outras pessoas. Por que realmente você obedece ao Senhor? Porque quando você faz a coisa certa, qual é o seu motivo? Porque se seja qualquer coisa que não seja porque Deus é santo, você ama Ele e você teme Ele, então não é santidade. Você não está crescendo em santidade, porque seus motivos estão errados. Então eu quero encorajar você a fazer essa análise da sua vida. Qual é o seu motivo, né? Onde está o seu temor? Seu temor de fato está nele? Porque se você teme Deus de fato, você não vai viver sua vida pecando por aqui, por ali, querendo se envolver nessa vida de pecado. E uma das coisas que me preocupa muito é que eu vejo que essa geração tem perdido muito temor ao Senhor. Eles têm colocado um temor nas coisas da sociedade, neles mesmos. Eles não temem ao Senhor. Então nós precisamos voltar a esse entendimento que santidade tem a ver com o temor do Senhor. Um temor do Senhor, um temor de ofender Ele. As coisas que eu faço ou não faço com a minha vida. Porque assim, Deus é santo. Você diz santo porque eu sou santo. Então um Deus santo que criou todas as coisas tem direito a exigir santidade das suas criaturas. Do seu povo mais ainda. Ele tem esse direito. Ai, não é justo? É justo sim. Ele criou todas as coisas. E Ele exige isso. Então eu preciso ter um temor saudável a esse Deus e a sua santidade. Jamais poderemos nos justificar diante dele. Eu quero que você imagine a cena diante de Deus, no grande dia, você tentando justificar seus pecados diante dele. Jamais terá justificativa. Jamais. Ele nos deu a sua palavra. Nós sabemos o que devemos e não devemos fazer. Você acha que ele vai aceitar? Ah, eu sou assim mesmo. Já ouvi muito isso. Pastor, eu sou assim mesmo. Deus sabe. Deus sabe. Mas você acha que ele aceita? Você acha que o seu jeito ofende a Deus? Ai, tá sendo muito duro comigo. Eu tô sendo muito duro comigo mesmo também. Eu me preocupo muito nesses tempos que estamos vivendo de pandemia, de que vida de santidade a Igreja de Deus está vivendo. Eu preocupo com os irmãos, porque vocês estão muito na frente dos seus celulares, seus tablets, seus computadores. Financeiramente as coisas são difíceis, são carentes. É difícil estar fechado em casa com sua esposa, com seu marido. Então as tentações estão nos rodeando por todos os lados. E eles não podem congregar. Você não tem aquele irmão para ficar constantemente em cima de você, para que você não peca. Porque às vezes assim, eu só consigo porque fulano tá ali comigo. Realmente essa pandemia tem sido um tempo de teste grande para todos nós. E eu me preocupo que estamos falhando. Que não estamos passando esse teste.
porque a gente vê que pornografia tem aumentado, divórcio tem aumentado, abuso tem aumentado, muita coisa ruim tem aumentado, muitas coisas pecaminosas, e não são só as pessoas fora da igreja, mas são as pessoas dentro da igreja também. Mau uso do seu dinheiro, engano para ter o dinheiro. Então, nós precisamos reavaliar, porque Deus não vai aceitar, eu sou assim mesmo. Ou o Senhor sabia como era na pandemia, o Senhor sabe que é difícil para mim. Ou, ai, Senhor, estava ainda amadurecendo na fé, não pode me cobrar. Irmão, se você acredita que Deus vai aceitar essas desculpas, você vai ter uma surpresa muito terrível um dia. Sede santos, porque eu sou santo. Não existe justificativa diante de um Deus santo. Não existe. Na verdade, nós devemos odiar o pecado. Ai, odiar é uma palavra muito pesada. A gente, assim, fala para nossos filhos, não fala que odeia meu filho. Porque é uma palavra pesada. Mas é a palavra certa aqui. Ele odeia o pecado. E porque ele é santo e ele odeia o pecado, devemos também odiar o pecado. A gente deve fazer de tudo para não pecar. Sabendo que nós somos pessoas caídas, pecaminosas, mas nosso desejo deve ser de não pecar. E o quanto mais que nós amadurecemos na santidade, o mais que odiamos o pecado. Odiamos o pecado. O mais que amadurecemos na santidade, o mais que nossas vidas são transparentes diante dos irmãos. Porque se você está trabalhando na santidade, se você está trabalhando para amadurecer na santidade, você não vai ter nada para esconder. Você não vai ficar chateada com o seu líder de discipulado, o seu pastor que confronta ou pergunta algo para você. Porque você não tem nada para esconder. Aqueles que ficam chateados provavelmente têm coisas para esconderem. Então, nós precisamos trilhar um caminho de santidade. Hebreus 12:14 fala que sem santidade ninguém verá a Deus. Isso é uma coisa séria, meus irmãos. Ninguém verá a Deus sem santidade. Nós precisamos querer viver uma vida de santidade. Isso não é uma coisa boa, mas também às vezes fica meio ruim para o povo. Aqui a gente ouviu tanto sobre santidade moral, que tem a ver com vida sexual, que às vezes a gente pensa, santidade é só isso. Santidade tem a ver com tua vida inteira, seu caráter, sua vida moral, em todas as áreas. Então, nós devemos odiar o pecado, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Então, assim, eu não sei se você já ouviu esse dito, assim, que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Você já ouviu? Com certeza ouviu isso. A gente ama essa frase, mas eu acredito que a gente ama porque a gente ficamos agarrados na segunda parte apenas, né? Mas Deus ama o pecador, Ele me ama do jeito que eu sou. E a gente joga fora a primeira parte que disse que Deus odeia o pecado, né? A gente quer pensar, Deus entende meus pecados. Não, Ele não entende, Ele odeia seus pecados. Ele te ama, mas o amor dele nunca vai acabar. Ele vai te amar independente, mas seus pecados vão ter consequências. E Ele não vai mudar isso. Ele é um Deus que não muda. Então, assim, seus pecados, a forma que você decide viver sua vida vai ter consequência. E, irmãos, assim, essas consequências podem ser consequências, eu espero, só dessa vida aqui na Terra, mas para alguns vai ter consequência eterna, porque Ele vai dizer, eu não te conheço. Então nós precisamos levar isso a sério, porque Deus é sério e Ele é santo.
Jerry Bridges, ele escreveu um livro sobre santidade e ele falou assim: por essa razão, cada vez que pecamos, estamos fazendo algo que Deus odeia. Ele odeia nossos pensamentos sensuais, o nosso orgulho e ciúme, as nossas explosões de ira, a nossa racionalização de que os fins justificam os meios. Precisamos ganhar uma profunda consciência do fato que Deus odeia todas essas coisas. Acostumamos-nos de tal maneira aos nossos pecados que, por vezes, caímos num estado de pacífica coexistência com eles. Mas Deus nunca cessa de odiá-los ou aborrecê-los. A gente pode perceber que nossos corações esfriaram diante daquele pecado. Pode ser que certos pecados se tornaram naturais e normais para você. Mas isso não significa que você tem justificativa diante de Deus. Isso significa que você permitiu que o pecado te domina. Mas Deus ainda continua odiando aquele pecado que você está cometendo. Isso é muito sério. E eu quero dar um exemplo de mais uma pessoa na Bíblia que nos dá um exemplo de como nós devemos agir diante da tentação, diante do pecado, para viver uma vida santa. Vocês provavelmente conhecem a história de José, que ele foi... os irmãos dele vendeu ele, e aí ele foi levado para o Egito. A história dele é bem complicada, ele passou por muita dificuldade. Mas nesse momento da história, ele está na casa do Potifar, ele é o chefe sobre tudo lá. E a esposa do Potifar coloca seus olhos para José, né? Gênesis 39, versículos 7 a 10, a gente vê especificamente a situação que está acontecendo. E a gente vê a esposa de Potifar dando em cima do José. Olha só, gente. Ele não estava aquele que estava dando em cima. Ela estava dando em cima dele. Então, irmãos, se você está dando em cima dos outros, parem. Que você está agindo igual a esposa do Potifar. Tá bom? Vamos parar por aí. Mas em Gênesis 39, 7 a 10, a gente vê que fala o seguinte: e José era formoso de porte e de semblante. Era bonito. Ele era bonito. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Eita! Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela. Então a gente vê aqui um homem que entendeu que Deus odeia o pecado. Ele teve uma situação que ele poderia ter facilmente caído. Ele não estava tendo que ir atrás dela, estava sendo oferecido a ele. Olha o tamanho da tentação. E era dia após dia, não era apenas uma vez, né? Era uma coisa que seria muito difícil. Daí, nessa situação, a gente vê que, eu sou homem, eu não consigo resistir. Não vale. Essa desculpa não vale. O José conseguiu. E a gente percebe que ele fala que ele não faria isso porque ele não ia pecar contra Deus. Portanto, que essa esposa era a esposa do chefe dele. Mas ele entendeu que não seria um pecado assim diretamente contra o chefe dele, mas seria contra Deus. E a razão em fazer não era porque ele podia perder o trabalho dele, mas era porque ele não quis pecar contra Deus. Então, ele evitava o máximo possível. Ela perseguia ele.
Mas o que acontece na história? Mesmo assim, ele vai preso. Ela decide mentir, fala que ele atacou ela, né? E ele sofreu uma consequência. Mas você sabe que às vezes a gente, seguindo o caminho de santidade e seguindo ao Senhor, obedecendo a Ele, pode ter consequências terrenas aqui. Mas imagina o coração também do José, porque ele não pecou contra Deus, ele sabia, ele estava livre. Ele não tinha que viver com o peso de que ele pecou contra o Senhor. Então, seguir o caminho de santidade não é sempre o caminho fácil. E às vezes a gente vai perder as coisas terrenas, as coisas daqui, as coisas que são temporárias. Mas o que a gente precisa entender é que quando a gente decide obedecer ao Senhor, e a gente decide seguir um caminho de santidade, a gente ganha coisas eternas. Coisas eternas. Essa vida aqui é tão rápido, é tão temporal, e nunca mais nas nossas vidas, na história recente, que nós temos entendido quão temporal que são nossas vidas. Esse tempo de pandemia. Gente jovem perdendo suas vidas. Então eu pergunto para você, o que vale a pena? É fazer coisa certa, não pecar contra Deus e perder um pouco aqui para ganhar as coisas eternas? Ou viver o que eu quero aqui, ganhar as coisas terrenas e perder aquilo que é eterno? É algo para se pensar. É algo muito real. Porque Deus odeia o pecado. Se você estivesse no lugar de José, de fato, o que você teria feito? Mulheres, se fosse um homem, o que você teria feito? De fato. E uma das coisas que eu percebo que nós estamos numa luta muito grande nessa geração, mas que com certeza afetou todas as gerações, é que a falta de santidade na vida de muitos cristãos, eu acredito que é devido de uma falta de identidade. Não sabe quem eles são. Sua identidade foi ferida por um momento, em alguma coisa na sua vida. Porque se você não sabe quem você é em Deus, você vai se definir de acordo com algo que aconteceu contigo, o que alguém disse que você é, o que você fez, coisa boa, coisa ruim. Você vai identificar quem você é baseado nas coisas externas. E então você não vai conseguir crescer e amadurecer em santidade. Porque nós não vamos romper, avançar nossa vida como filhos de Deus, ou em santidade, se nós não sabe quem nós somos. Se não entendemos ou acreditamos que quem define quem eu sou, quem nós somos, é Deus, e que toda a minha identidade está nele, independente dos meus erros, os erros dos outros comigo, então nós vamos criar uma identidade baseada nessas coisas externas e não baseada no autor da vida, no autor da nossa identidade, que é Deus. É somente Ele que fala quem você é. É somente Ele que fala o que você foi criado para ser, né? A gente vive uma geração que é uma discussão sobre isso. E mais ainda da gente que está dentro da igreja, nós temos que ter essa posicionamento, entendimento de que Deus criou todas as coisas. A gente tem que voltar para o livro de Gênesis. E eu tô falando muito sério, eu não tô falando pra, brincando, mas se você realmente não sabe, se você percebe que sua identidade está ferida, que você não sabe quem você é, volte primeiramente para o livro de Gênesis. Porque esse livro fala do início, da criação, que ele determinou nossa identidade, né? Isso foi determinado no jardim milhares de anos atrás.
E aí você vai lendo a história, através da Bíblia toda, a história de Deus, e você vai colocando as peças para entender mais e mais quem você é, o que é sua identidade, que você é filho de Deus, e o que envolve tudo isso. Então, irmãos, assim, é muito importante que a gente entende quem nós somos, para que trilhamos um caminho de santidade. Porque se a gente não sabe quem nós somos, nós vamos estar procurando em outras coisas nossa identidade. E aí a gente vai acabar pecando, nos ferindo os outros, ofendendo a Deus. Porque você é criatura dele, né? A gente não precisa olhar para uma outra pessoa, uma outra ideia, filosofia ou sociedade, para saber quem nós somos. E eles não têm direito de dizer para você o que é sua identidade. Somente a Deus. Então, se você está com pensamentos de que eu sou isso ou aquilo, de coisa que não concorda com a palavra de Deus, isso é uma mentira e você não é aquilo. Você não é aquilo. Então, minha oração hoje também é que nós que estamos sentados em nossas salas, nos nossos quartos, no trabalho, onde que estiver neste momento assistindo, que a gente comece a perceber o que é nossa identidade, quem nós somos. Somente entendendo quem você é em Deus que você vai conseguir crescer em santidade. Você não é seus erros do passado, nem do seu presente. Você não é o que um outro sugeriu. Eu acho que você é isso, eu acho que você é aquilo. Não. Você é quem Deus disse que você é. Então é isso que vale a pena descobrir, se você não descobriu ainda. E nessa vida de santidade, nós temos que ter disciplinas, né? Existe uma disciplina na santidade. Então, assim, a gente começa a descobrir quem nós somos em Deus e a gente começa a trilhar esse caminho. Mas a gente tem que entender que não existe um sistema ou 3 passos para santidade, né? Não existe isso, não é uma coisa instantânea. Mas a disciplina é necessária para desenvolver a santidade em nossas vidas. Paulo fala para o Timóteo, capítulo 4, versículo 7, ele fala: mas rejeita as fábulas profanas e divelhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Então Paulo está dizendo, fique firme na verdade. Rejeita as outras ideias, outras formas de pensar, as coisas que vêm, independente que os outros falam ou tentam te convencer. Fique firme na piedade. Pratica a piedade. Vive uma vida santa. Né? Exercita-te ou treinar na piedade, que isso é uma disciplina. Viver uma vida de piedade requer disciplina, né? Então, assim, eu fiquei interessada, eu fui pro dicionário para ver o que significa o disciplina mesmo. No dicionário do Webster significa assim: treinamento que corrige, molda ou aperfeiçoa as faculdades mentais ou o caráter moral. E a gente vê, ele fala assim, dessa definição, treinamento. Então, vamos pular para 1 Coríntios 9, 24 e 27. Onde que Paulo disse: não sabeis vós que os que correm no estádio todos, na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. É um treinamento. Uma vida de santidade é treinamento. Toda disciplina em relação à santidade requer esse treinamento. E esse treinamento começa com a palavra de Deus, né? É por isso que a gente passou tantas semanas estudando sobre fruto do Espírito.
Não foi por nada, não foi para tomar tempo, ou ser chato, ai, mais um. Não, é porque nós precisamos entender que se a gente começa a viver uma vida de santidade, esse fruto vai começar a crescer em nossas vidas. E o mais dessas características do fruto que temos em nossas vidas, o mais que nós vamos estar amadurecendo. Então é importante, às vezes as coisas mais simples e básicas da palavra nós queremos ignorar porque nós queremos as mistérios grandes e nossa vida de santidade está uma bagunça. Nós estamos vivendo, perdoe dizer isso, mas de uma forma nojenta diante de Deus. Porque a gente acha que ter esse conhecimento grande é muito importante e que eu não tenho que viver das coisas simples. Mas são essas coisas que parecem simples, que não são e são muito difíceis. É por isso que queremos ignorar. Por isso a gente acha mais fácil focar nessas coisas aqui do que permitir que o Espírito Santo trata minha vida moral, trata meu caráter, trata minha vida para que eu cresça em santidade. Então nós temos que estudar a palavra, meditar na palavra, aplicar a palavra, né? Estamos numa época que todo mundo está lendo muita coisa. Essa pandemia levou muita gente a fazer curso online, estudar, fazer muita coisa que está fechada em casa. Mas minha pergunta para você aplicou isso na sua vida? Você entendeu de fato o que você estudou e leu? Porque é uma coisa você estudar, uma coisa você ler, mas é outra coisa aplicar isso na sua vida. Então, se não haja transformação na sua vida, aquilo não valeu muito. Precisa de aplicar isso. Precisamos também, nessas disciplinas, a criar um plano de escape, planar a estrutura, como que eu vou agir quando eu estou confrontado com tentações, especificamente nas áreas que sabemos que nós somos fracos, né? Não é apenas, deixa pra lá, Deus vai me ajudar. Não, você vai falhar, você vai fracassar, você vai pecar. Então, nós precisamos ter uma disciplina de estruturar o que eu vou fazer. Como vai ser a minha resposta? O que você vai fazer quando chega aquela tentação, né? A palavra disse que resistimos o pecado, o diabo, e ele fugirá de nós. Então, você tem essa parte de resistir. Como é que você vai resistir? Como vai ser sua saída daquele pecado? Quando vem a tentação. Coisas assim práticas. Eu vou ligar pro fulano para conversar. Eu vou sair daquele local. Eu não vou nem entrar em tal lugar mais. Tem coisas que a gente precisa decidir, coisas básicas, né? Para evitar, para que a gente consiga fugir, resistir, fugir desses pecados. Isso requer perseverança. Não é noite por dia. O diabo sabe que você é fraco naquela área e ele vai continuar até que não consegue mais. Então, você pode até cair, mas daí você levanta e você não desiste. Você tem que continuar resistindo, resistindo, resistindo. E vai chegar o dia que o diabo vai fugir, né? E você vai perceber que não é mais uma dificuldade tão grande para você. Isso é de viver uma vida de santidade. E essa santidade é necessária nos nossos corpos, né? Nossos corpos que nossos apetites carnais, né? Nossos apetites para as coisas que não são de Deus, né? E nosso espírito, que são nossos pensamentos, o que a gente está pensando. E esses pensamentos muitas vezes vêm daquilo que estamos lendo, estamos vendo. Irmãos, eu fico assustada verdadeiramente no tipo de séries e programação que pessoas da igreja estão assistindo. Altamente assustada. Isso vai alimentando seus apetites carnais. Isso vai desensibilizar você do pecado.
E daqui a pouco você vai estar dizendo que não é tão grande assim. Ai, Deus não tem tanto problema, Ele entende. Então, irmãos, vamos mudar isso. Você precisa cortar, tem problema. Eu podia ter, uma vontade de citar programas aqui, mas eu acho que eu não preciso citar, porque vocês sabem. Provavelmente já entrou na tua mente uma série que você assistiu, um programa que você está assistindo agora, que não é algo que traz santidade para seus pensamentos, tá bom? E a terceira coisa é a nossa vontade. Nós precisamos de santidade na nossa vontade, de decidir se vai pecar ou vai obedecer. Nossa vontade determina nosso destino moral, gente. Sua vontade vai determinar sua vida moral, seu destino. Se você vai ser santo ou impuro no seu caráter, sua conduta. Essa decisão é com você, é sua vontade. E se nossas vontades estão submetidas ao Senhor, a senhoria do Senhor, então nossa vontade vai ser a vontade dele. E isso que nós precisamos desejar mais de tudo. E então isso essas disciplinas nos leva a alguns hábitos, né? Os hábitos da santidade. Temos que entender que o mais que pecamos, o mais que somos inclinados a pecar. Então, o pecado se torna um hábito. E o mais que você faz, o mais você vai pecar. E não vai ser somente naquela área, mas aí vai acabar se estendendo para outras áreas. A gente vê isso muito acontecer, vamos dizer, no político. Você tem uma pessoa, não, vou fazer a coisa certa. Aí chega aí uma coisa pequena, uma outra coisa, e vai. Aí a próxima coisa você vê que eles estão no jornal. Não acredito, eu votei naquela pessoa, ele falou que era cristão, ele fez isso, aquilo. Pouco em pouco, gente. Então, nós ficamos, como eu falei, desensibilizados, né? Cada pecado vai reforçando um hábito de pecar até que seu coração está frio, né? Como a gente falou, fica frio, aquele pecado não parece tão ruim, se torna natural, você faz, sem pensar, não tem mais uma convicção sobre ela, porque se torna um hábito, né? E se você está nesse estado, na situação, com o pecado, você deve se assustar. Eu quero que você se assusta, porque eu quero que você perceba o quanto que você precisa tratar a situação na sua vida. O Jerry Bridges, mais uma vez, ele fala, cada vez que pecamos, cada vez que fomos sensuais, que cobiçamos, que odiamos, ou que enganamos ou mentimos, estávamos desenvolvendo hábitos mais ímpios. Esses atos repetidos de injustiça tornaram-se hábitos que nos fizeram, de fato, escravos do pecado. Eu já ouvi pessoas falar que essa questão de santidade parece que deixa a gente numa gaiola, eu tenho que seguir aquilo, eu quero ser livre, aí Deus me libertou. Essas pessoas não entenderam o que Deus te libertou significa. Deus te libertou do pecado, da morte. Ele te libertou de si mesmo. Então, quando você decide a não pecar, e você não peca, é porque você verdadeiramente é livre. Quando você escolhe a pecar, e mais ainda que você continua pecando, isso se torna um hábito, você agora é um escravo. Aquilo que, assim, as pessoas do mundo, assim, a gente da igreja também, eu sou livre, eu quero ser livre, liberdade, eu quero meus direitos. Escravos ao pecado, você não tem mais direito. Como? Aquele pecado que você não consegue sair, eu não consigo. É porque você não tem mais controle. O pecado, o mal está te dominando naquela área. Então isso não é liberdade. Isso é escravidão. E o que acontece é que muitas vezes a gente, assim, decide, eu não vou fazer mais, eu nunca mais farei isso. Mas isso não vai ser suficiente. Porque nossos corações são enganosos. Nós temos que realmente começar a trilhar um caminho de santidade, de decisão,
de passos específicos, de sair daquilo que estamos vivendo que não agrada ao Senhor. Então, o que são alguns princípios para ter hábitos de santidade? Em vez de ter esses hábitos do pecado, vamos ter hábitos de santidade. Primeiro, repetição frequente. Eu já fiz isso, é chato, isso, aquilo. Eu queria que você pare e pensar comigo. Quando você tem um garotinho de 3, 4, 5 anos e você está ensinando-los a escrever suas letras. Eles fazem o quê? Vez, depois vez, depois vez, depois vez. Eles vão escrevendo. A repetição faz que aquilo fica fixado na mente deles e eles conseguem no futuro escrever sem pensar. É assim com hábitos de santidade. Tanto em dizer não às coisas de pecado, as coisas que não vêm da santidade de Deus, de dizer não, vez depois vez, depois vez, depois vez, isso se torna um hábito. E aí você não peca naquela área mais. Se tornou um hábito. E também repetindo essa questão de ler sua palavra, meditar, aplicar, fazer esses passos com o Senhor se tornam também hábitos. Vez, depois vez, depois vez. Você não tem que mais colocar no seu celular o horário para ler sua palavra, o horário para fazer tal coisa. Se torna natural. Segundo, nunca permitir exceções. Nunca, nunca, nunca. Não é só mais uma vez. Não é eu vou conseguir. Não, isso é uma armadilha. Você vai cair numa armadilha. Não é só mais uma vez. É nunca mais. Sem exceção. E se tiver alguma coisa que um outro irmão não tem problema, ele faz, mas para você é problema, você não abre a exceção porque esse irmão disse que não tem problema, porque esse irmão consegue. Não tem exceção. De jeito nenhum. Foge daquilo. Resiste e foge. Sai daí. Não se envolve. Porque dizer sim hoje, você vai dizer sim amanhã também. É assim que acontece. Aí vai, você vai se encontrar de novo no fundo do baú, no seu pecado. Tá? Terceiro, diligência em todas as áreas é necessário para vencer uma área específica. Então, eu tenho um problema com tal coisa. Aí eu vou focar só nisso. Aí o resto da minha vida eu vou ignorar. Você não vai conseguir sair do seu pecado. Porque santidade tem a ver com o homem inteiro. O corpo, o espírito, a vontade, tudo que nós somos. Então, santidade é um caminho do homem inteiro, em todas as áreas. Tá? O John Owen fala o seguinte: sem um esforço sincero e diligente em cada área de obediência, não haverá mortificação autêntica de qualquer pecado que nos assedie. Então, a gente precisa de uma mortificação do corpo inteiro, de todas essas áreas das nossas vidas. E tem que se submeter ao senhoria de Cristo. Tá? Aí, se você está cedendo ao pecado numa área da sua vida, facilmente você vai justificar a ceder numa outra área. É assim que funciona. O inimigo é muito sujo. E ele vai distorcer as coisas no seu pensamento, ele vai te convencer. Às vezes a gente nem precisa que o inimigo nos convence, porque a gente nos convence mesmo, nos convence assim mesmo, assim. Então, assim, se entregar para um pecado, facilmente vai se entregar para um outro. Então, vamos trabalhar nisso. Vamos trabalhar para que nosso homem inteiro, nossa vida seja uma vida de santidade. E para finalizar aqui, nós temos que entender a relação de santidade e a fé, né? Santidade nos chama a obediência, e essa obediência segue a nossa fé em Deus. Segue nossa fé em Deus. Então, assim, você não vai viver uma vida de santidade se você não tem fé em Deus. Para que você vai viver? Então, nossa fé em Deus é muito importante. É por isso também falando sobre identidade, de acreditar quem Ele disse que você é. Isso é muito importante.
A obediência é uma resposta à vontade de Deus. A vontade dele é essa, então eu vou obedecer. Né? Então ninguém se tornará santo se não ser por uma vida de fé, de acreditar naquilo que Deus falou, está falando. E essa fé nos dá a capacidade de obedecer mesmo quando é difícil ou parece irracional. Não sei se uma vez ou outra, naquela situação parecia loucura de seguir a palavra de Deus ou fazer você saber que era certo diante de Deus, porque ia te prejudicar muito. Mas nós devemos seguir, porque nós temos fé em Deus. E fé que Ele vai cuidar de mim, independente das consequências da minha decisão a seguir aquilo que está certo. Então parece que vai prejudicar, e pode prejudicar mesmo. Mas Deus vai honrar o fato que você obedeceu, que você seguiu aquilo que era certo, tá? Eu creio muito nisso, eu tenho visto isso na minha vida. E porque parece fácil obedecer algo, tipo, Deus me falou, né? É uma pergunta. Porque parece tão fácil. Deus me falou seguir aquilo. Do que seguir e obedecer a palavra escrita por Deus. Por que é tão difícil? Né? Eu escuto muito assim, gente defendendo suas decisões, defendendo fazer o que querem, porque Deus me falou. Então vou fazer, porque Deus me falou. E às vezes a gente prefere ouvir uma voz que pode ser a voz de Deus ou pode ser a gente mesmo. Muitas vezes não sabemos de fato de que seguir aquilo que está no preto e branco, aquilo que é a palavra imutável de Deus. Gente que não querem seguir a palavra porque é difícil, não, eu não vou conseguir, mas Deus falou, então eu vou. Ou Deus falou, então eu faço. Deus falou, amém. Deus fala, eu acredito. Mas Ele também, Ele fala primeiramente através da sua palavra escrita. Então, se a gente não está conseguindo falar a tua palavra escrita, a palavra de Deus imutável, nós precisamos questionar o que Deus está nos dizendo. Questionar o nosso Deus me falou. Parece duro, mas é um conselho que eu te dou. É um conselho que eu te dou. Questione. Porque se você não está conseguindo seguir a palavra de Deus, questione essa voz. Tá bom? Também santidade e fé é importante porque a santidade exige convicção, exige confiança, né? Manter uma santidade pessoal num mundo perverso é difícil, com certeza, sem dúvida. A gente, assim, aqui vivemos uma geração muito perversa. Aí muitas gerações que vêm desde Jesus, assim, desde o jardim, vamos dizer, foram perversos, foram difíceis, mas a gente vê testemunhos de homens e mulheres de Deus que conseguiram. Então não é impossível. E não permita que o inimigo te engane dizendo que não é possível, porque é possível. Nós temos muitos exemplos. Além do fato que aqui nós estamos no século 21 e estamos ainda seguindo a palavra de Deus. Então, aquilo conseguiu sobreviver até agora por causa de vidas de homens e mulheres de Deus que trilharam um caminho de santidade. E em tudo isso nós temos que lembrar o que a palavra nos fala. Em 1 Coríntios 10:13, não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Muitas pessoas têm falado essa palavra errada, dizendo que Deus não vai te dar mais que você pode suportar. Isso não está nas Escrituras. Mas Ele fala que você não vai ser tentado, além de que você pode suportar. Que Ele vai te dar um escape. Ele vai te dar uma forma de sair. Então, isso tira todas as nossas desculpas de dizer, eu não consegui. Na verdade, a resposta correta é, eu não quis. Não é que eu não consegui, é que eu não quis. Porque, de certeza,
se Deus promete nos dar um escape, se você olha para trás, você vai ver de alguma forma algo dizendo, não faça, não vai. Olha aqui, às vezes é um sinal de luzes até, e a pessoa ignora. Às vezes é um amigo que confronta e diz, não faça isso. É o seu discipulador e você fica com muita raiva. Você precisa, alguns de vocês precisam chegar com seus discipuladores, seus líderes, seus amigos, seus pais e pedir perdão deles. Porque Deus estava usando eles como um escape. Estava alertando e você ignorou e até tratou mal eles porque você não gostou. Então, em todas as situações, nós temos um escape. Nós temos uma decisão que podemos fazer. E essa é uma promessa que Deus nos faz. Que Ele vai dar um escape. Mas basta a gente tomá-lo. Basta a gente querer. Porque senão a gente vai pecar. E a gente peca porque a gente não quis obedecer. E somos homens e mulheres caídas pecaminosas. Então, a gente erra. Mas muitos dos nossos pecados requerem planejamento, requerem decisões antes da hora. Eu não estou falando sobre aqueles pecados que no calor do momento você explode, você minta, esses são pecados também. E são coisas que a gente amadurecendo na santidade, a gente percebe que nossos pecados caem mais nessas coisas do que pecados planejados. Planos maquiavélicos, planos de vingança. Então a gente precisa analisar as nossas vidas e ter cuidado, né, com aquilo que nós nos envolvemos, aquilo que nós fazemos, e perceber, sondar nossos corações para perceber essas áreas das nossas vidas que são fracas, né? Mas a gente tem que parar de desculpar nossos pecados. Tanto aqueles que foram planejados, como aqueles que aconteceu e eu não quis acontecer e eu estou muito arrependido. Tá? O pecado nos afasta de Deus, de fato. E a gente muitas vezes percebe que as pessoas que se afastam da igreja, dos irmãos, se envolveram em alguma coisa que não agrada a Deus. Às vezes eles começam a se afastar porque, eu tinha vergonha, isso, aquilo, mas na verdade é o pecado que afasta a gente. Então nós precisamos viver uma vida de santidade e nos aproxima a Ele. Essa santidade nos aproxima a Ele, essa intimidade. E essa aproximação a Deus traz alegria. Santidade, o propósito da santidade é de nos aproximar a Deus. Seja santo porque eu sou santo. A gente vê na situação com Moisés. Ele está no monte e a presença de Deus é tão forte que ele não pode olhar direto assim. Então o rosto dele começa a esplandecer, porque a santidade de Deus é tão grande, né? Ele tendo que tirar os sandálias porque estava na Terra Santa quando ele encontrou Deus. Então, assim, são coisas que a gente precisa olhar para a história de Deus e perceber quão forte que é a santidade de Deus, quão santo que Ele é, para a gente entender que eu preciso viver uma vida de santidade e eu não posso achar, não tem problema nenhuma com o meu pecado, Deus me entende, Deus vai me perdoar. Ele é muito santo. Tem gente que morreram diante da santidade dele por causa dos seus pecados. Então, isso deve ser algo que traz um temor, mas também traz um desejo de ser santo como Ele é santo, para que nós podemos aproximar a Ele, para que podemos ter intimidade com Ele, porque isso traz verdadeira alegria. João 15 nos mostra que verdadeira santidade traz alegria. Fala assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós
e a vossa alegria seja completa. Viver santidade traz alegria de fato. É algo que não dá para explicar. A gente falou sobre essa característica do fruto do Espírito, alegria, e a gente aprendeu que verdadeira alegria vem somente de Deus. Então, viver essa vida com Ele de santidade, aproximar dEle, não somente traz alegria pra gente no temporal aqui, mas traz uma alegria eterna. Que a gente pode focar, fixar nossos olhos naquilo que está por vir e entender que aquilo é apenas uma pisca, mas que aquilo que a gente vai passar com Ele é para toda a eternidade. Então, meu desejo para vocês, meu desejo para mim, é que hoje e nessa semana a gente realmente sondar nossos corações, pedir que o Espírito Santo nos ajuda para que a gente percebe nossos pecados e onde que nós estamos nessa jornada de santidade, o que nós precisamos mudar, que hábitos que nós precisamos mudar ou iniciar, quais são as disciplinas que precisamos ter para viver essa vida de santidade. Que eu começo a realmente olhar e perceber que Deus realmente fica ofendido com meus pecados. Que esse temor entra no meu coração e que meu motivo de viver uma vida em santidade seja porque eu amo Deus, Ele é santo e eu temo Ele. Eu não quero que Ele seja ofendido com meus pecados. Então, eu peço que você passe essa semana refletindo, orando, sondando o seu coração sobre isso, porque eu acredito que mais e mais os dias que passam, o mais importante que vai ser essa questão de santidade, de andar realmente perto dele, ter essa intimidade com ele, para não ser levado para cada onda que passa. E eu estou orando especificamente também pelos jovens da nossa igreja, pelos adolescentes da nossa igreja, que eles começam a formar quem eles são, sua identidade em Deus, sabendo quem eles são, para que nada move eles que não seja o Senhor. Amém? Eu amo vocês. Eu sei que essa palavra não foi fácil, mas não foi fácil para mim também. E é um desafio, mas é um desafio muito necessário. Então, para alguns, o primeiro passo vai ser que você vai desligar seu celular, vai desligar aquele Siri, vai desligar o computador, o TV, vai ficar em casa mesmo, não vai sair. Vai cortar aquele relacionamento, vai trabalhar com as coisas do seu coração. Então, nós temos trabalho para fazer. Não é apenas uma pregação, mas é algo que precisamos começar a aplicar em nossas vidas. Amém? Pai, obrigada, Senhor. Obrigado, Pai, porque Tu és um bom Pai que disciplina os seus filhos. E tanto que a gente muitas vezes não quer ser disciplinados. Eu sinto que hoje é um dia de disciplina, que faz a gente perceber nossos erros, que faz a gente perceber nossos motivos, que faz a gente perceber as coisas em nossos corações que não agradam ao Senhor. Senhor, nos ajuda, nos perdoe. Pai, eu te peço que neste momento, que um espírito de arrependimento venha sobre cada um de nós, onde que nós estamos nesse momento, Pai. Quebra nossos corações para aquilo que quebra seu coração. Quebra nossos corações porque nós temos te ofendido. Quebra nossos corações porque a gente não tem odiado as coisas que o Senhor odeia. Quebra nossos corações porque perdemos o temor do Senhor, Pai. Senhor, te peço que esse temor volta para o coração dos irmãos que perdeu esse temor. Pai, que sua igreja comece a temer o Senhor de fato, Senhor. Que a gente comece a temer o Senhor e viver, trilhar um caminho de santidade, Senhor, para que você volte e encontre uma noiva sem mancha, sem mácula. Porque nesse momento sua noiva está muito manchada. Então, Pai, nos perdoe, Senhor.
Nos faz um povo que ama a sua presença, que ama a sua palavra, mas que ama a sua santidade. Tanto que a palavra seja santo, porque eu sou santo, se torna um motivo de viver, motivo em nossas vidas e nossos corações. Faça isso, Pai, em nosso meio. Que MPC seja conhecida como uma comunidade que ame a santidade do Senhor, que trilha o caminho de santidade, que disse não quando os outros estão dizendo sim, que disse não ao pecado, que disse não ao caminho mais fácil, que disse não ao seu ego, que disse não à vida narcisista de nossos dias. Ajuda a gente a perceber os escapes que o Senhor nos dá na frente da tentação e que ajuda a nos dizer sim e sair daquilo. Dizer sim ao Senhor, obedecendo ao Senhor. Muito obrigada, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor está conosco, nós não estamos trilhando esse caminho sozinho. Obrigado que nós temos o Espírito Santo que traz a convicção. Pai, eu oro para os irmãos que estão envolvidos em pecado ao ponto que eles nem sintam mais essa convicção. Senhor, eu te peço que o Senhor fazem que eles percebem isso, que o Espírito Santo vem convencer mesmo, que eles conhecem que esse pecado está errado, eles sabem que estão errados, mas que eles decidem dizer não ao pecado e começar a trilhar um caminho de santidade. Nos ajuda a resistir, e não desistir, Pai. Te agradeço e te amo, te glorifico, porque Tu és muito bom. Tu és tão bom que o Senhor nos corrige. Tu és tão bom que o Senhor não nos deixa em nossos pecados. E tão inconfortável que é o confronto, tão difícil que é o confronto, o Senhor não desiste de nos confrontar, porque o Senhor quer o nosso melhor. O Senhor quer que nós sejamos verdadeiramente livres, Pai. Muito obrigado, Pai. Obrigado por Sua palavra. Obrigado por quem Tu és. Obrigada pela Sua santidade, Pai. Está em Seu nome que eu oro e agradeço. Amém. Amém, meus irmãos. Vai lá, vamos refletir e tenha uma boa semana. Eu amo vocês. Deus abençoe.